amigos, bom dia. Quem fala aqui para vocês é o Sérgio Lavarini. Estou aqui em casa, no alto da Serra do Curral del Rei, e dou para vocês um overview pequenininho da vista aqui das encostas da Serra do Curral del Rei para o início desse nosso vídeo sobre o vir a ser, certo? Nós vamos falar sobre hoje sobre algumas ciências abstratas, matemática, a estatística e a lógica, e é uma única pergunta do livro Consolador que nos dá essa oportunidade de reflexão. Então, no início dessas nossas atividades, estamos aqui, junto da natureza, que é a manifestação maior de Deus, e vamos ver como é que isso se conecta com a matemática. A pergunta que nos cabe na reflexão de hoje é a pergunta 69, que tem a seguinte redação: no quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem um máximo de método e observação para as suas atividades dedutivas? Bom, Emmanuel começa falando nessa pergunta que a matemática, a estatística e a lógica têm papéis fundamentais na estruturação do pensamento humano. Mas o que nos chama a atenção nessa resposta no livro Consolador é o seguinte parágrafo: não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos de que reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. E a pergunta continua, a resposta continua a partir daí. Mas nós queremos destacar esse ponto que fala sobre que as atividades das ciências abstratas são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. Por que será que Emmanuel deu essa resposta? Para que nós possamos aprofundar um pouco mais neste aspecto, é importante que nós façamos uma visita ao Livro dos Espíritos. Vou pegá-lo aqui. No Livro dos Espíritos, quando se trata da lei divina e natural, que é o capítulo 1º da parte 3ª, nós vemos algumas perguntas que nos chamam a atenção, que eu queria verificar com vocês aqui. Primeiro é a pergunta 615, que fala o seguinte: é eterna a lei de Deus? E aí a resposta é simples e bastante objetiva: eterna e imutável como o próprio Deus. Ok? Para nós não tem a menor dúvida com relação a essa questão, no que diz respeito a essa imutabilidade. E a imutabilidade que nós vemos aqui, ela é importante porque estabelece todo o critério de característica da divindade. Quando nós falamos sobre a imutabilidade de Deus, ela não é passível de questionamento, porque se houvesse alguma mutabilidade, o universo não estaria na harmonia que se encontra. Na pergunta 616, Kardec nos coloca: será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E aí nós vamos ver que essa colocação é bastante simples, né? A resposta é muito simples. Fala o seguinte: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se infunda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E aí nós vamos verificar, gente, que quando nós falamos sobre isso, a matemática
né, essas ciências abstratas têm leis que são também, de maneira cabal, imutáveis. E nós veremos que todas as ciências têm por base a matemática. Não há como se desenvolver nada em química, nada em física, se não houver a base da matemática. E acho que nós podemos dizer, de certa forma, pensando na natureza que nós vimos aqui um pouco mais, que a matemática é o alfabeto de Deus. Esse alfabeto, né, essas letras conjugadas, formam frases, formam palavras que dão para nós um entendimento das verdades maiores. Então nós podemos afirmar com muita tranquilidade que a matemática está na base de toda a ciência. E assim, sendo base de toda a ciência, ela também garantirá para todos nós as referências mais importantes para o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? E assim, criando para nós umas referências importantes para os nossos estudos. A pergunta 617 fala o seguinte, e essa é uma pergunta importante porque ela vai casar muito com essa pergunta, com a resposta à pergunta 69 do Consolador. Ela fala o seguinte: as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concernem alguma coisa que não somente ao procedimento moral? E a resposta dos espíritos: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. E a letra A: dado é ao homem aprofundar umas e outras? Mas uma única existência não lhes basta para isso. E aí nós vamos verificar, né, que nessa colocação aqui, que há uma distinção que é feita aqui por nós, quando se fala que há uma distinção entre as leis da matéria e as leis da alma. Então nós vamos ver que as ciências abstratas e a matemática, como sendo a base de todo o desenvolvimento da ciência abstrata, trata das leis da matéria. Todo conhecimento científico, todo conhecimento abstrato na área da ciência tem por base as questões das leis matemáticas, e essas leis são leis eternas, leis imutáveis e que regimentam toda a estrutura da ciência e do universo. Algumas coisas que surgem para nós, como por exemplo estudos e especulações que são feitas, por exemplo, a partir da sequência de Fibonacci, mostram para nós a replicabilidade de certas leis matemáticas, de certas proporções geométricas, e que podem ser encontradas desde o mais singular DNA até a galáxia mais complexa e gigante que possa existir no universo. Então, meus amigos, as reflexões que o livro Consolador, com as suas perguntas, nos trazem, são absolutamente oportunas. E nós precisamos de parar para pensar um pouquinho o que faremos com isso. Nós, espíritas, precisamos ter uma avaliação perfeita do nosso papel. Nós não estamos mais nas condições de plateia, nós temos uma posição de protagonismo, e que esse protagonismo tem que ser bem utilizado. E todo o conhecimento que chega até nós, todas essas verdades, todas essas aberturas que a espiritualidade nos traz, podem e devem, de maneira bem importante, ser trabalhadas para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento daqueles com os quais convivemos. Então, sejam muito bem-vindos ao Vir a Ser, venham para cá animados, porque as discussões serão interessantes e provavelmente é importante que cada um se prepare e estude para que possa ter um bom papel por aqui. Muito obrigado, que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos aqui em outubro.